presidente, bom dia. Todo mundo que está aqui no plenário da Câmara Legislativa, bem-vindo, Major Natali, para essa oitiva. Também saúdo a imprensa, servidores da Câmara e quem nos assiste agora pela TV Câmara Distrital. Eu acho que o deputado Hermeto já tocou em alguns pontos fundamentais, também o deputado Chico, mas eu queria iniciar pela motivação dessa oitiva, novamente, porque eu acho que ela é importante para a gente entender um pouco o papel do GSI. Existem algumas teses sendo levantadas sobre o que aconteceu no dia 8 de janeiro, Major. E uma dessas teses, que eu não acredito, é que o GSI é o conspirador. Praticamente, vocês que trabalhavam no GSI estavam se manifestando e vocês quebraram tudo. Porque a culpa de quem organizou tudo e fez tudo, né, deputado Chico, seria do G. Dias. Então, ele comandou vocês. Então, uma tese que sustenta praticamente que a responsabilidade do dia 8 de janeiro não é de quem fez a quebradeira. A responsabilidade não é das autoridades que foram incapazes de impedir aquela ação violenta, mas a responsabilidade é do GSI. O GSI é o culpado, o G. Dias é o problema de tudo. Então tem uma tese, eu não acho que é forte porque ela não se sustenta de pé, mas é uma tese vocalizada em vários momentos. E uma das razões que o senhor está aqui hoje é pelo fato da desconfiança, tanto em relação à postura de membros do GSI, quanto do senhor. No que o senhor já esclareceu uma parte em relação à distribuição de água, mas também a desconfiança em relação à transição. Então, são duas dimensões diferentes de desconfiança. Primeiro, em relação à transição. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco como foi essa transição. O senhor já falou que o senhor entrou no GSI quando? Entrei em janeiro de 2021. Em janeiro de 2021, o senhor começa a trabalhar no GSI, o senhor falou que teve o curso, que tem todo um procedimento, um processo para entrar no gabinete, que é um trabalho especial dentro do Exército, no caso, que o senhor vem do Exército para trabalhar no Gabinete de Segurança Institucional. O senhor continua lá hoje, não? Não, senhor. O senhor saiu de lá. Sim, senhor. Tá certo. O senhor disse que, para que o novo ministro substituísse toda a equipe, demoraria um período, porque há toda uma formação necessária de exigência, correto? Sim, senhor. Depois do fim das eleições, no dia 30 de outubro, se estabeleceu uma tensão nacional. O ex-presidente da República não reconheceu a derrota. Isso é um fato, sabido. Demorou, inclusive, para se expressar depois das eleições. E a transição começou meio capenga. Não era uma transição para valer, porque aí alguns ministros faziam reunião, outros não faziam. Era uma transição, mais ou menos, que ali foi sendo feita. Né? Mas não de forma isonômica, não de forma aberta pelo gabinete até então do presidente da República. Eu queria que o senhor dissesse o que o senhor lembra da transição. Teve reunião com o setor do senhor? Como foi o processo de transição? Deputado, com relação à transição, a parte política, a parte mais alta, eu não posso dizer para o senhor. O senhor teve alguma transição? A parte técnica, como uma função de Estado, nos últimos dias, a partir ali de... não me recordo exatamente a data, mas houve a escalação já para a Operação Posse, e cada um cuidou da sua função na Operação Posse. Tá? Então... não sei dizer não posso dizer com relação à transição da parte política, mas com relação ao Departamento de Segurança, era mais um dia de trabalho. O único debate que teve para o senhor era sobre a Operação Posse. Era mais um dia de trabalho. Como é uma função de Estado, muda-se a pessoa que está sentada na cadeira, mas a atividade, a função continua a mesma. Da mesma forma, quando vai viajar o presidente, o vice-presidente e o Gabinete de Segurança Institucional passa a fazer a segurança do chefe de Estado que estiver no comando, que seja o presidente da Câmara, o presidente do Tribunal. Tá? Então, para nós, é mais um dia de trabalho. E nos últimos reunião dias... técnica, teve algum tipo de reunião que o senhor foi chamado para discutir a transição do governo, que o senhor ocupava um cargo. Qual era o cargo que o senhor ocupava? Era de supervisor de segurança presidencial. O cargo supervisor era de assessor de segurança presidencial. Para nós... Mas teve uma mudança na segurança. O novo presidente, por exemplo, teria a Polícia Federal teria mais um papel maior na segurança dele. Não teve nenhuma reunião que o senhor foi informado de uma nova dinâmica, não teve nada de transição. Porque nem tudo é político. Sim, não é porque a função é de Estado que ela não é ocupada por pessoas. Ela também é ocupada por pessoas, as pessoas erram, as pessoas podem se partidarizar, podem tomar decisões equivocadas mesmo numa função de Estado. Então, só para a gente entender, eu não estou dizendo que o senhor fez, ou errou, ou nada disso, mas só para a gente entender esse processo. Deputado, eu estava justamente como supervisor, uma das escalas que nós assumimos são eventos, né? Sim. Eu era o supervisor do evento Posse no Palácio do Planalto.
Então, a parte da segurança do Palácio Planalto, eu estava envolvida, né? Então, o que houve de reuniões para mim foram as equipes de segurança da Polícia Federal foram lá, eu apresentei o Palácio, apresentei os anexos do Palácio, mostrei a dinâmica, os locais de acesso, né? Mostrei para eles como seria a dinâmica da segurança no dia da posse, tá? E conversamos sobre as atividades. Vocês não conversaram sobre o cotidiano da segurança presidencial? Foi trocada aquela figurinha, porque a Polícia Federal, eles queriam saber da experiência, então foi uma troca de figurinhas ali entre companheiros, como se fosse alguém que não exercia antes a função, estava chegando, então nós estávamos ali conversando sobre a rotina diária ali. Então, se tratava de uma reunião técnica de trabalho, de transição ou não? O senhor pode afirmar aqui, do ponto de vista do trabalho que o senhor exercia, de supervisor técnico da segurança presidencial, o senhor participou de alguma reunião de transição de governo? Deputado, eu não participaria dessa reunião, justamente pela minha função. Mas essa função seria nas camadas superiores. Então, nas camadas inferiores, então, a partida do senhor de supervisor, não teve nenhuma reunião de transição? Não, senhor. Foi só a integração das equipes, né, as equipes da Polícia Federal e as equipes do GSI, a integração, mostrando, falando o que cada um... com algum representante do novo presidente? Não. Do novo presidente, como assim representantes? Não sei, algum representante do novo presidente, alguém que representasse a equipe do presidente eleito. Não, tive com relação à Polícia Federal, os integrantes, aqueles que seriam os futuros integrantes da Secretaria Especial de Segurança, né? Mas foi aquela integração, eles cuidariam do módulo, nós cuidaríamos das instalações, dos eventos. Sim. Então foi aquela integração normal. Eu não participava das reuniões superiores, dessas reuniões de integração. Não só políticas, realmente, mesmo as reuniões técnicas, que mostram como são feitas as escalas, como são divulgadas... E o senhor é subordinado exatamente a quem? Dentro do Departamento de Segurança, eu era subordinado à Coordenadoria Geral de Capacitação. Que era ocupada por quem? Era ocupada pelo Coronel Campelo. E a capacitação cuida da parte de preparação dos agentes que serão, né? Sim, eu digo isso é porque nós queremos entender como é que foi, porque existem diferentes camadas de reunião. Então existe o ministro, fazendo uma analogia, o ministro da Justiça vai se reunir com o ministro da Justiça. Né, do governo anterior, o secretário executivo com o secretário executivo, o diretor com o diretor, o supervisor com o supervisor. É possível que isso aconteça. Obviamente que eu não estou dizendo que isso é automático, que acontece em todas as áreas, mas é possível. E há muitas funções de Estado. Né? Há funções de Estado na Receita Federal, no Exército, na Aeronáutica, no GSI, em várias áreas. Aqui na Câmara Legislativa, tem a mesa diretora, tem equipes que ficam independente de gestão da mesa diretora, auxiliando no regimento. Então há funções de Estado, mas não... E eu não estou fazendo nenhum apontamento do senhor, mas não é porque as funções são de Estado que as pessoas não podem errar, que elas não podem prevaricar, que elas não podem ser omissas. A gente defende muito as funções de Estado, até para que isso dê uma certa estabilidade do ponto de vista da institucionalidade. Mas o senhor está aqui justamente para ajudar a gente a entender essa engrenagem. Né? E como ela funciona. O senhor falou da sua entrada no GSI, que foi via curso. Então o senhor não foi nenhuma indicação. O senhor submeteu, era um edital, como era? Quando antes de ser transferido, né, ali quando chega o segundo ano, após o aperfeiçoamento, abrem os planos de movimentação, né, e um dos planos são os planos de movimentação a cargo do gabinete do comandante do Exército. Um desses planos é justamente para o GSI. Então nós nos voluntariamos para o GSI. Então não teve nenhuma indicação, alguém falou, olha, o coronel tal indicou o major Natália. Todos são voluntários e, por ser uma função extremamente sensível, é um processo bastante isento, imparcial, né? E é bastante rigoroso, né? Então é checado todo o histórico do militar, qual a experiência que ele tem, o que ele vai agregar para aquela equipe, e aí sim ele é aprovado ou não para realizar o curso. O senhor acompanhava diretamente o presidente da República? Estava nas equipes de segurança dele, não? Sim, senhor. A função do supervisor, ela comanda diretamente o módulo de segurança. Tá? Acima do supervisor existe o coordenador, e o coordenador faz o link entre a equipe de segurança e o diretor de segurança. E o diretor, sim,
que está diretamente ligado ao presidente. Tá, então o senhor não tinha uma relação direta com o presidente, só acompanhava as equipes. Sim, tá certo. Depois da eleição, em vários lugares que o presidente ia, ele não saiu tanto, mas em vários lugares que ele ia, as pessoas faziam pedido de intervenção federal, intervenção militar. O senhor viu alguma dessas manifestações acontecendo? Deputado, que vocês acompanhavam as manifestações e monitoravam isso, até para a segurança do presidente. Sim, senhor. Algumas pessoas, sim, mas como a nossa intenção... Então o senhor viu algumas pessoas fazendo esse tipo de manifestação? Sim, senhor. Mas como a função de segurança é olhar para fora, fazer a segurança externa, nós não prestamos atenção nas conversas. Teve algum cuidado com o presidente naquele momento, o presidente Bolsonaro, naquele momento do dia 12 de dezembro em Brasília, algum cuidado especial por conta daquelas manifestações, depredação, queima de ônibus, queima de carro, tentativa de invasão no Brasil 21, depredação de 2 delegacias? Teve algum cuidado especial nesse dia? Deputado, eu não sei dizer porque eu não estava de serviço. Ah, tá certo. Mas o senhor nem ouviu falar em nada? Não, senhor. Lá existe, como eu falei, existe a necessidade do saber, cada um só discute aquilo que faz, aquilo que presencia. Não tem conversa de corredor, ninguém dialoga. Não, senhor, isso aí faz parte da função. Tá. Então o senhor ocupa o cargo de supervisor, aí o senhor falou que acima é um coordenador. Sim, senhor. O senhor já ocupou outros cargos no GSI ou só esse? Não, senhor. O único cargo desde 2021. Tá certo. E o senhor continuou depois e saiu depois da repercussão, foi isso? Não, senhor. Na verdade, eu saí logo ao final daquela primeira semana. Depois teve a semana do dia 8, no dia 9 até a sexta-feira, foi a sexta-feira dia 13, certo? Na sexta-feira, dia 13, na verdade já tinha sido informado na quinta-feira que seria desligado, e a partir do dia 13, eu comecei ali o processo de desligamento, devolvendo materiais e o processo de transferência. Tá, então o senhor foi informado. Sim, a motivação, o senhor imagina que tenha sido os atos do dia 8, não? Sim, senhor. Mas por quê? Também pela apuração? Justamente pela apuração, pela isenção. Todos aqueles que estavam envolvidos foram exonerados, justamente para que houvesse uma isenção na investigação, na apuração, e seriam afastados. Isso aí faz parte da função. E aí o senhor chegou que horas no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro? No dia 8 eu cheguei no começo do serviço. Então nós chegamos ali por volta de 7h10 da manhã para cautelar o equipamento. Então foi o horário que eu cheguei. Tá, e aí o senhor ficou durante todo o dia no Palácio? Sim, senhor. Os senhores tinham uma operação de segurança montada? Não existia uma operação de segurança montada, Era um domingo como qualquer outro. Pelas informações que nós tínhamos, até como o general Penteado já disse aqui, a informação inicial é que a manifestação ela ficaria concentrada na Praça dos Cristais, uma manifestação de pequeno vulto. A partir do momento que ela começou a se deslocar, aí sim, fui informado que a manifestação estaria se deslocando, que eu receberia... Aí vocês montaram um planejamento de segurança? Já existe esse planejamento, que é o plano escudo. É justamente o plano de prateleira, o plano preventivo. E o senhor lembra quantos homens o senhor tinha? Ali naquele dia existia o pessoal de serviço normal, Existem 2 guardas, a guarda verde, que é o pessoal que fica fardado com armamento letal. Existe a guarda azul, que são os agentes de segurança de instalações. Só porque a gente, como não é da área... Nós separamos para facilitar, porque a guarda verde ela fica subordinada a um oficial de dia, a outro agente, a outro militar. E eu comando a guarda azul, que são os agentes de segurança de instalações. São quantos? Deputado, eu não posso entrar aqui exatamente nessa seara, justamente por ser... Mas aqui tem uma informação muito importante para o CPI, quer saber quantos homens tinham... Aproximadamente, eram os postos normais de domingo, tá? Reforçados por 15 agentes do reforço operacional. Tá, então você tinha 15 agentes a mais do reforço operacional trabalhando naquele dia, que naquele contexto, com as informações que o senhor disse que vocês tinham disponíveis, que os senhores tinham disponíveis, o senhor achava suficiente naquele processo? Eu achava não, foi o que eu recebi que seria disponível. Eu não faço parte desse processo decisório. O senhor não toma nenhuma decisão? Não, senhor. Eu recebo... É um executor? Sim, senhor. Exatamente. Existem os censores, os decisores e os atuadores. Ali eu já estava como atuador, já na ponta da linha. Dentro dos atuadores existem ainda os planejadores, executores e atuadores. Então, o coordenador de segurança de instalações, ele fica ali como um atuador fazendo a ligação
com os executores. E aí os manifestantes entraram. Aí chegou a manifestação, foi descendo. Vocês foram tendo informes ao longo do processo quando os manifestantes furaram o bloqueio da Polícia Militar ou não? A partir do momento que furou o bloqueio da Polícia Militar, a Polícia Militar ela fez ali, tentou fazer uma contenção. Então foram as bombas que me alertaram. Ah, então você ouviu, começou a ver as bombas. Sim, senhor. Aí quando eles entraram no Palácio do Planalto, qual era o clima? O senhor disse aqui que os manifestantes estavam bastante hostis. Sim, o senhor falou para o deputado Hermeto. Inicialmente, então, a Polícia Militar ela tentou conter os manifestantes na VN1. Né, quando aquela tropa da Polícia Militar chegou na altura da guarita, ali que nós chamamos de tenda, né, do estacionamento oeste, os manifestantes eles pararam, se protegeram à retaguarda de um ponto de ônibus que existe ali na frente. Então, e a Polícia Militar, é importante frisar, que eles estavam sendo atacados de cima para baixo, então facilitava para os manifestantes. O vento, no dia, né, que normalmente o vento dominante é do lago para a esplanada, no dia estava ao contrário. Então, todos os meios menos letais, os gases que a polícia lançava, estavam indo em direção a ela. Aí então, eles os manifestantes entraram lá dentro, vocês estavam lá dentro? Não, senhor, nós estávamos primeiro no estacionamento oeste. Tentando segurar para que eles não entrassem. Sim, senhor. Então, aquela tropa da Polícia Militar foi e eles acolhida. Estavam com pedra, eles estavam com armamento? Eles estavam com pedras, basicamente pedras, eles aproveitavam as pedras portuguesas que existem por toda a esplanada. Sim. Né? Aquilo ali, quando lançado, vira mais algum uma outro? arma. Eles estavam com máscara de proteção? Alguns estavam com máscara de proteção, alguns com blusas amarradas no rosto, outros estavam com óculos de natação, óculos de... Então é possível afirmar que eles estavam prontos para uma ação mais violenta. Alguns pareciam estar prontos. Prontos para uma ação mais violenta. Sim, é importante esse registro porque é uma discussão que se tem, né? Sim, senhor. Alguns acreditam que aqueles manifestantes quase que invadiram sem querer o Palácio do Planalto. Então, eles não invadiram sem querer o Palácio do Planalto. Senhor. Eles invadiram por querer, Sim, senhor. tinha uma intenção e alguns estavam prontos para uma ação violenta. Sim, senhor. Não, é importante que isso fique registrado, porque tem alguns aqui que defendem que os manifestantes quase que entraram por vítimas do acaso dentro do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional, e que as pedras estavam na mão quase que por uma mágica. Então, é importante que o senhor faça esse registro, né, como testemunho ocular que estava naquele contexto. E o senhor falou que os manifestantes eram bastante hostis. Qual era o comportamento dos manifestantes dentro do palácio? Dentro do palácio havia Porque o clima depois era de destruição, né? Estava tudo destruído. Eles destruíam as coisas assim, porque a gente viu gente... desculpa ter que dizer isso agora, até pela manhã, mas tinha gente defecando em mesa no Supremo Tribunal Federal. Sim, era o nível dos manifestantes. E a gente até ouviu alguns aqui, a gente percebeu um pouco a ação, né, o comportamento deles. Eu queria entender um pouco. Eles depredavam e falavam que estavam depredando por um objetivo, quebravam a mesa. Qual era o comportamento que o senhor via? Deputado, dentro do palácio existiam... Não eram grupos, porque não parecia ter uma coordenação, mas existiam pessoas bastante diferentes ali, com perfis diferentes. Sim. Então, existia, sim, uma parte, digamos, um quarto dos manifestantes que estavam bastante exaltados, estavam ali depredando. Existia uma metade que parecia estar em choque, que não fazia nada, ficava olhando. Mas estava lá dentro, estava lá dentro do movimento. Sim, senhor. Sim, senhor. Mas já tinham resistido a bombas, já tinham ultrapassado a barreira da Polícia Militar. Já haviam entrado em uma área que não deveriam entrar. Já tinha uma intenção violenta. Né, já entraram em uma área que não deveriam entrar, né, que é o palácio. Sim. E existia uma outra parte de manifestantes, por exemplo, que no momento que os manifestantes avançaram, que estavam trocando, jogavam pedra na Polícia Militar, manifestantes que realmente... tentavam dizer, não atirem pedras, né? E dentro do palácio existiam também manifestantes que estavam com extintor tentando apagar o incêndio que o outro manifestante tentou realizar. O relógio de Dom Pedro, quando é jogado no chão, outros manifestantes vão e juntam, colocam ele no canto. Então existiam sim manifestantes com esse perfil, tentando conter, sim, senhor. Que achavam que era uma ação que tinha que ser um pouco menos violenta. Sim, senhor. Então tinham vários perfis que estavam atuando ali dentro. Sim, mas o clima geral depois foi de destruição, né? Sim, senhor. Eles tacaram fogo e eles falavam o quê? Quando o senhor lembra? Eles pronunciavam, eles falavam alguma coisa, nós vamos sair só quando, sei lá, alguém cair, qual era... Deputado, eu não ficava discutindo, né? Então, o manifestante que estava mais exaltado, eu só retirava ali do local, ele estava quebrando alguma coisa, ele falou, não, a gente precisa quebrar, precisa tomar alguma atitude, e eu retirava ele lá do local para que ele não
o fizesse. Uma pergunta que me surgiu aqui. O senhor, pessoalmente, vendo a convocação das manifestações, o senhor estava em algum grupo, Telegram, WhatsApp, que chegou convocação para essas manifestações? Não, senhor, não verifiquei essas convocações. E o senhor, tomando conhecimento, já como profissional dessas manifestações, o senhor não teve medo do que pudesse acontecer ou achou que estava tudo dentro do planejado? Deputado, eu só fui escalado no dia útil anterior, né? Então não fiquei sabendo dessas manifestações anteriores, não participava de grupos que tinham nenhuma dessas convocações. E não tomava as decisões, não recebia os informes, não fazia parte dos grupos da ABIN que receberiam esses informes. Então, no dia, realmente, acabei sendo surpreendido ali por aquilo, porque seria um Teve divergência entre o comando dos senhores e o comando da Polícia Militar, porque tem algumas cenas que, às vezes, que a gente tem em vídeo, já passamos diversas vezes na CPI, que passa a impressão que tem divergência. Não, o que há divergência... que a polícia ali naquele numa posição de combate e, supostamente, o Exército estaria numa posição de, vamos devagar, né? Sim, como o deputado Hermeto bem sabe, a partir do momento que o preso está detido, rendido, né, a gente não pode utilizar uma força maior que a necessária, né? Quando a Polícia Militar ela recebeu a ordem do lado de fora para reentrar no Palácio Planalto e realizar as prisões, aquela tropa não sabia o que iria encontrar ali dentro. Eles não sabiam que o lado interno já estava controlado. Entendi. Né? Então, eles entraram para realizar a retomada. Né? Então, entraram como uma tropa de choque realmente deve entrar. O coronel Fernandes foi à frente justamente para esclarecer que as pessoas ali dentro já estavam controladas. Naquele do vídeo que ficou, viralizou, né? Que as pessoas viram. Então, para mostrar que as pessoas já estariam, então a informação que ele passou para a PM que já estaria controlado lá dentro. Exatamente. Eu queria fazer uma última pergunta, porque o meu tempo está encerrando. Desculpe interromper. Então, foi uma falha de comunicação, porque do lado de fora, a Polícia Militar recebe a ordem de entrar e realizar as prisões, fazer a condução, de que seria a Polícia Militar que faria aquela condução. Então, a partir do momento que existe um coronel já com as ordens dele e outro entra com ordens diferentes, eles precisaram esclarecer aquela situação. Então, a partir do momento que o major da Polícia Militar... Leitura por conta do contexto. Só foram ordens diferentes. A partir do momento que o major da Polícia Militar informa, as pessoas aqui dentro serão presas, receber a ordem lá fora de conduzir essas pessoas. Ele sai e começam os procedimentos para a condução. Tá certo. Eu vou falar do último tema, muito rápido, que também motivou a vinda do senhor aqui, que é a questão da água. Né? E aí os senhores responderam lá, não só o senhor, porque sindicância é uma investigação coletiva, o senhor não foi alvo de um PAD, né? Então o senhor foi alvo de um procedimento administrativo ou só uma sindicância? Não, foi a sindicância, foram os inquéritos da Polícia Federal também. Da Polícia Federal. Já foram encerrados? Eu imagino que sim, eu não acompanhei. O senhor não sabe? Não sei dizer exatamente. Então, na sindicância tem algumas aspas aqui, né? Então, que major estaria distribuindo água, que o senhor esclareceu hoje que o senhor não distribuiu água, e a sindicância do GSI foi instaurada para apurar os atos do dia 8, não aplicou qualquer sanção ao senhor, mas registrou, abre aspas, condutas como a distribuição de água e o cumprimento aos manifestantes não previstas nas regras de engajamento, fecha aspas. O senhor sabe informar como as regras de engajamento orientariam o comportamento do senhor naquela situação? Porque, em tese, mesmo o senhor não tendo punido, a sindicância, no seu relatório, fala que o comportamento, em tese, o comportamento que o senhor teve não estariam dentro do regramento. Sim, deputado, é importante esclarecer que as regras de engajamento, elas não são um trilho, elas são uma trilha, né? Então, basicamente, ela coloca as situações e o que deve ser feito. E não existia uma situação daquela. Em caso de invasão, manifestante desarmado... O senhor já teve uma invasão antes, trabalhando lá? Não, é a primeira invasão. Não, senhor. Tá? Então, isso aí não estava previsto nas regras de engajamento, realmente. O que eu fiz não estava previsto. E aquela situação também não estava previsto, né? As regras de engajamento, elas orientam basicamente a progressividade da força e o uso proporcional, né? Então, a regra de engajamento é importante que ela seja um pouco genérica, né? Porque é impossível prever exatamente o que vai ocorrer em cada situação. Então, o entendimento geral das regras de engajamento, que é o fundamental, que é justamente a proporcionalidade, tá? E a preservação das vidas. Tá certo. Então, o senhor acha que o senhor agiu da forma correta?
Sim, senhor. Agir dentro das técnicas de gerenciamento de crise, das técnicas de negociação. Porque eu acho que gerou um certo nível de indignação muito grande na população, e aí eu me incluo, porque era um momento muito grave de depredação do patrimônio público, e a gente vê imagens, muitas vezes, de autoridades, pessoas que ocupavam cargos importantes, inertes, dentro do Palácio do Planalto. O senhor disse que foi surpreendido, mas aquilo gera um nível muito grande de indignação em parte grande da população, até pela contaminação política que a gente sabe que houve naquele momento, quando o ex-presidente da República sequer reconheceu o resultado das eleições. Deputado, Muito obrigado. Está